Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 58 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, como eu sempre tenho dito, para os nossos estudos, para compreendermos a mediunidade, bem como muitos outros fenômenos espirituais ou espiritualistas. Vamos então para a nossa aula de número 58, desse estudo dirigido, né, porque é o que estamos fazendo, né, um estudo dirigido da obra O Livro dos Médiuns. E já dando início à nossa aula, né, para que você se localize, aí estamos na segunda parte do livro, capítulo 6, que versa sobre as manifestações visuais. E estamos no item 100, e o item 100 é composto de uma série de subperguntas. Vamos hoje, prosseguindo, né, dar início à pergunta de número 16. Por que certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade? E claro, a pergunta é muito justa, pois, dependendo da enfermidade, você pode ter alucinações, pode ter ilusões, enfim. Vejamos o que os espíritos respondem. Também ocorrem no estado de saúde perfeita, mas na enfermidade os laços materiais estão frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Bom, aqui eu creio que quando se trata de uma enfermidade grave, né, um estado patológico mais grave, né, da pessoa. Não é também qualquer estado de doença, né? Vou interpretar dessa forma. 17ª pergunta. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certos países. É que certos povos são melhores dotados do que outros para ter estes tipos de manifestação ou de manifestações? Interessante, né? Ocorrem mais manifestações num país que noutros? Bom, os espíritos responderam o seguinte: levantais um processo verbal de cada aparição. As aparições, os ruídos, todas as manifestações, enfim, estão igualmente espalhados sobre toda a terra, mas apresentam caracteres distintivos segundo os povos nos quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, nos quais a escrita está pouco disseminada, não há médiuns escreventes. Entre outros, existem muitíssimos, além de que, o mais frequentemente, há mais ruídos e movimentos do que comunicações inteligentes, porque estas são menos preferidas e procuradas. De fato, né, o tipo de mediunidade vai se encaixar, eu acredito que, grosso modo, não no tipo de país, mas talvez no tipo de cultura, porque aí leva ao tipo de país também, né? Mas depende do médium, né? Hoje nós vemos pouca psicografia. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o hábito de escrever, as pessoas já estão perdendo o hábito de ler leitura de qualidade, né? Ler livros. As pessoas não leem mais livros. E aí a consequência disso, as pessoas não escrevem mais também, não tem mais porque para você escrever bem, você tem que ler muito. Como as pessoas não estão lendo mais, elas não estão perdendo o hábito da escrita. Você aí que nasceu nos anos 70 e assim como eu está vivenciando os 50 anos, né? Na época nós escrevíamos cartas, né? Escrevíamos cartões, escrevíamos bilhetes. Né? A geração de hoje não faz mais isso. Eu acho que desde a geração anterior não faz mais isso. Né? E a consequência é nefasta. Né? Estamos perdendo a qualidade da escrita, estamos perdendo o hábito de escrever. Né? Hoje você só digita, não escreve mais, e isso é grave e claro que vai influir na mediunidade, sobretudo na psicografia. E isso é um fato, com certeza é um fato. Muito interessante, muito que refletir e estudar acerca desse assunto.
Bom, 18ª questão. Então que fique claro, o Espírito deixa claro que as manifestações espíritas, né? Aliás, as manifestações dos espíritos, elas se dão em toda a parte do planeta, né? Não há lugar menos que outros, não. Bom, 18ª questão, pergunta: por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? E de fato, né, o escuro, a treva, a falta de luz, ela leva o cérebro, nosso cérebro, às vezes, a projetar o imaginário, né, projetar aquilo que de fato não existe. Mas isso não quer dizer que a aparição espiritual não existe. Claro que ela existe, mas é preciso muito cuidado para nenhum de nós nenhum de nós, aliás, está sendo joguete das nossas próprias ilusões. E a resposta é pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que a noite nisso sirva para alguma coisa. Interrogai todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria as tiveram de dia. Então, segundo o Espírito, eu acredito muito nele, é uma falácia, isso é falacioso, essa afirmação de que os espíritos aparecem mais durante a noite. Não. É que a noite tem menos luz, a noite é um ambiente mais propício a você ter medo, e aí vem o imaginário, vem o folclore, vem as mistificações, os misticismos e tudo mais. Aliás, tem uma nota aqui do Kardec. Os fatos das aparições são muito mais frequentes e mais gerais do que se crê, mas muitas pessoas não os confessam por medo do ridículo, de outros atribuí-los à ilusão. Se parecem mais multiplicados entre certos povos. Isto ocorre porque eles conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre amplificadas pelo atrativo do maravilhoso, ao qual se presta mais ou menos o aspecto das localidades. A credulidade, então, o faz ver efeitos sobrenaturais dos barrancos, o rugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, que se preste à ilusão por imaginações simples e ingênuas que contam de boa fé o que viram, o que acreditaram ver. Mas ao lado da ficção, há a realidade, é para livrá-la de todos os acessórios ridículos da superstição que o estudo sério do Espiritismo conduz. Olha que interessante, né? Como eu falei anteriormente, misticismo, ilusão, aquilo que pode ser produto da mente, do próprio cérebro. Olha o Kardec falando aqui a mesma coisa. Aliás, perdão, né? Eu falando a mesma coisa que Kardec escreveu. E lembrando que o estudo sério é o melhor antídoto contra, né, o estudo sério, como o que nós estamos fazendo, é o melhor antídoto contra o misticismo, mistificações, ilusões, enganos, e enfim. Muito interessante. Bom, vamos à 19ª questão. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente em um estado de êxtase? Muito interessante. Pode ocorrer em condições perfeitamente normais, entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão num estado particular, vizinho do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. E aí Kardec nos convida a ir lá no Livro dos Espíritos, no número 447, lá naquele capítulo voltado para o fenômeno da emancipação da alma, que lá você tem um estudo sobre dupla vista, êxtase, sonambulismo. Vale a pena dar uma revisitada lá nesse capítulo, tá ok?
Bom, muito interessante. Então, pode ocorrer no estado de êxtase, como você pode ver normalmente. Claro que no estado de êxtase é mais apropriado, porque já é um fenômeno anímico que engatilha ou já chama o fenômeno da mediunidade. Muito interessante. Bom, questão ou pergunta de número 20. Aqueles que veem os espíritos, os veem pelos olhos? Muito interessante isso. Eles o creem, mas na realidade é a alma quem vê, e o que o prova é que se pode ver com os olhos fechados. É interessante quando a visão é mediúnica, não são com esses olhos de gelatina que você está vendo. Porque se fosse assim, na hora que você estivesse vendo, qualquer pessoa veria, e não é assim. Você está vendo com a visão mediúnica, portanto, é através da sua alma, é através do espírito que você é. Então, não é uma visão física, é uma visão mediúnica. Muito interessante. 21ª pergunta. Como o espírito pode se tornar visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. De novo, é o perispírito, é o estudo do perispírito que nos leva à compreensão destes e de muitos outros fenômenos espirituais, mediúnicos. Eu costumo dizer que o estudo do perispírito, o conhecimento sobre o perispírito, nos traz as explicações, nos traz o conhecimento para, se não todos, quase todos os fenômenos espíritas, que aliás são fenômenos naturais, fenômenos psíquicos, fenômenos da nossa própria vida. Muito interessante. 22ª pergunta. O espírito propriamente dito pode se tornar visível ou não pode senão com a ajuda do perispírito? Olha só. No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial. É o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É sob esse envoltório que eles aparecem, às vezes com uma forma humana ou outra diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. E aqui é interessante que o conhecimento sobre duplo etéreo, ele não existia na época de Kardec. Então, como nós já falamos muito anteriormente, em muitos casos, o que Kardec chama ou se refere de perispírito, na verdade é o duplo etéreo, que é esse molde semimaterial, é o duplo etéreo, e não perispírito. E sim, quando o espírito é visível, é através do duplo etéreo, que é uma propriedade do perispírito, pois o duplo etéreo ele é formado pelo poder ou pela propriedade aglutinadora do perispírito para formar um molde semimaterial muito parecido, semelhante com o espírito quando estava ocupando um corpo ou em alguma outra forma. Muito interessante. 23ª pergunta. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? Olha só, poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é a palavra, é antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos ou energias, se produz no perispírito uma disposição particular que não tem analogia para vós, o que o torna perceptível. Ou seja, percebe como essa definição de perispírito, como simplesmente um corpo semimaterial, ele traz problemas, porque o corpo semimaterial ele é uma condensação, ou não uma aglutinação. Será que é isso que esse espírito está tentando nos transmitir? É uma aglutinação de partículas e moléculas do meio, ou doadas pelo médium,
que fornece a matéria-prima, né, para a formação desse duplo etéreo, que seria visível. Muito interessante, há muito o que estudar, tá, sobre isso. 24ª pergunta. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e inacessíveis ao tato? Inapreensíveis como num sonho, em seu estado normal, entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença, e mesmo, em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria. Sim, nos fenômenos de materialização, é um fato patente de que o espírito, às vezes, ele aperta a mão dos presentes, abraça, ele toca um instrumento, ele deixa sua marca, há uma ponderabilidade. Mas aí, de novo, é o duplo etéreo, não é o perispírito, embora o duplo etéreo seja formado pelo próprio perispírito, melhor dizendo, o perispírito é o causador do duplo etéreo, isso precisa ficar bem claro. Bom, 25ª pergunta. Todo mundo está apto para ver os espíritos? No sono, sim, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições são sempre as mesmas. Aliás, as condições não são sempre as mesmas. E é claro que não é todo mundo que vê os espíritos, pois nem todo mundo é médium ostensivo, nem todo mundo vê os espíritos. Do contrário, todo mundo sairia dizendo por aí, ah, eu vi espírito, ah, eu vi isso, ah, eu vi aquilo. Não, nós sabemos que não é um fenômeno muito comum, não, é um fenômeno raro, inclusive. Bom, agora, as pessoas que afirmam ver os espíritos, aí sim, né? Mas afirmar que viu e de fato ter visto são duas coisas diferentes. Bom, 26ª pergunta. Aliás, antes de ir para a 26ª pergunta, a 25ª, ela é especificamente, todo mundo está apto para ver os espíritos? Apto sim, não é? Pois todos nós temos o aparato mediúnico, o que levou Allan Kardec a afirmar, lá no Livro dos Espíritos, que todos somos mais ou menos médiuns. Todos temos o aparato orgânico, temos um cérebro, temos uma glândula pineal, temos, enfim, o aparato para a manifestação. Agora, se isso ocorre, aí é outra história. Eu costumo dizer, todos temos pernas. E se você tem pernas saudáveis, você pode correr, é óbvio. Mas por que você pode correr? Porque todo mundo que tem pernas pode correr, pernas saudáveis, né? Significa que você vai ser igual o Usain Bolt? Não, né? Nem todo mundo vai correr feito um raio como o Usain Bolt, por mais que você treine. Então, as coisas não são assim. Bom, 26ª pergunta. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília, né? Durante o estado normal em que você está acordado, desperto e consciente? Essa faculdade depende do organismo, prende-se à faculdade maior ou menor que tem o fluido do vidente, ou a energia do vidente, para se comunicar com o fluido ou energia do espírito. Assim, não basta ao espírito querer se mostrar, é preciso ainda que encontre na pessoa a qual quer se manifestar ou se fazer ver a aptidão necessária. Aquela coisa, uma combinação de energias, energia do próprio espírito, né, que quer comunicar-se através da sua própria evidência, e as energias do médium, do espírito do médium, do corpo do médium, que no caso do médium são inseparáveis e são indistintos, né? Então é necessário uma combinação dessas energias para, em outros termos, ocorrer o fenômeno da mediunidade, da vidência, né? Bom, na pergunta 26 tem uma subpergunta. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Olha só, essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Resposta, ela o pode, como todas as outras faculdades.
mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo por temor de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. Olha que coisa interessante. Muita coisa aqui. Dá para treinar? Dá para tentar provocar? Dá para exercitar? Sim, dá. Mas o conselho que esse espírito dá é não. Vai na calma, segura a onda. Deixa as coisas acontecerem normalmente, porque há o risco, o próprio espírito fala aqui de maneira muito interessante, há o risco de você ver uma alucinação, há um risco de você querer tanto, de você superexcitar tanto as vossas tendências do desejo, que pode você criar uma ilusão, uma ilusão. E ele lembra aqui, ó, a visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições gerais, ou seja, é um fenômeno excepcional, portanto, muito raro. Muito interessante, né? Muito que estudar. Bom, foi essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o comentário, se quiserem. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, isso é fundamental. Até o nosso próximo encontro. Tchau.